quem aqui está acima do peso sofre com algum desses problemas. Você está acima do peso e é ansiosa? Você está acima do peso, se sente inflamada, transpira muito, tem pele oleosa, acne, cabelo caindo, unhas fracas? Sabia que o excesso de peso pode causar um outro problema que causa esses sintomas, que piora ainda mais o seu excesso de peso? Porque é um ciclo vicioso. Quando você está acima do peso, você desenvolve alguns problemas metabólicos. E esses problemas metabólicos te fazem engordar cada vez mais. E aí você não consegue sair desse ciclo, porque você não sabe qual a causa do seu sobrepeso. Então, gente, me conta uma coisa. Quem aqui está acima do peso? Quem aqui está acima do peso e tem a libido sexual baixa? Sabia que o excesso do peso faz a sua libido sexual cair? Pois é, vamos conversar sobre isso também. Então as pessoas confundem muito, né, sobre emagrecimento, sobre saúde, acham que só porque os seus exames estão normais você está saudável, que você está tudo bem, e não é bem assim. Existe um mundo de doenças silenciosas que estão aí, destruindo a sua saúde, sua vitalidade, sua energia, sua autoestima, te levando à ansiedade, à depressão, a pensamentos suicidas, a libido sexual zerada, e você acha que tudo é emocional. Não é, gente. Isso é problema na base hormonal metabólica, na BHM. Então grave isso, gente. BHM, base hormonal metabólica. Porque se você está acima do peso, com certeza você tem algum problema na sua BHM. E olha, e sabia que a partir do momento que você tratar todos esses problemas, você emagrece, você recupera sua saúde, sua vitalidade, você volta a acreditar que é possível manter o emagrecimento, ter o emagrecimento definitivo. Mas antes de mais nada, vamos identificar, vamos descobrir quais são esses problemas e entender um pouquinho mais a fundo cada um deles. Então, olha, nós temos vários tipos de problemas aqui que a obesidade, que o sobrepeso vai te levar. Nós temos problemas de cunho emocional, nós temos problemas físicos, nós temos problemas mecânicos, mecânicos e físicos entram na mesma categoria, e nós temos problemas hormonais. Se você está acima do peso, vamos entender um pouquinho disso. Se você está acima do peso, você começa a sobrecarregar suas articulações, a sua coluna, e você tem um problema físico. Você começa a alterar todo o seu sistema circulatório de membros inferiores. Você conhece alguém que está acima do peso e tem as pernas mais escurecidas? Já viu aquela pessoa que tem as pernas bem escurecidas? Aquilo ali é por conta de alteração do sistema circulatório nos membros inferiores, principalmente por conta do peso. Quem é diabética, quem tem resistência insulínica, pré-diabetes, também começa a ter uma alteração do sistema circulatório nos membros inferiores. E aí começa a dar aquela mancha de má circulação, de má oxigenação. E aí você tem esses problemas físicos, sobrecarga de joelho, coluna, e aí começam a vir os problemas hormonais. Os problemas hormonais, eles se encontram no seu cortisol, que é o hormônio do estresse, na sua insulina, eles se encontram na sua tireoide, eles se encontram na sua serotonina, que é o hormônio da felicidade. E aí nós temos os problemas emocionais. Quando você está acima do peso, como que você se sente? Feliz? Você se sente triste? Ansiosa? Você desconta ainda mais na comida porque você está acima do peso? Pois é. Então o sobrepeso, ele vai afetar totalmente a sua qualidade de vida, a sua saúde e a sua fisiologia. Porque nós, seres humanos, a gente tem um equilíbrio hormonal fisiológico para que tudo funcione, para que você tenha uma longevidade saudável, que você envelheça com qualidade, que você não desenvolva doenças com o passar dos anos. Quando você começa a ter esse desequilíbrio, seu sistema começa a entrar em falha, começa a entrar em pane. É a mesma coisa de uma fábrica, por exemplo. Você pega uma fábrica e vai lá e por causa de corte de orçamento, eles demitem lá 100 funcionários. Mas eles querem manter o mesmo nível de produção com os outros funcionários que restaram. E aí os outros funcionários começam a trabalhar dobrado, trabalhar dobrado, trabalhar dobrado, e aí gera uma sobrecarga e começa a adoecer, e começa a adoecer, e começa a ter atestado, e começa a pifar, e a matéria-prima sai com defeito. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se a matéria-prima está faltando, que é hormônio, se está faltando nutrientes, se está faltando proteína, carboidrato de qualidade,
Se você vive estressada, se você não dorme bem, se você não limpa seu organismo, não desintoxica, o que acontece com você? Você entra em pânico, seu organismo começa a falhar. E aí você começa a pifar alguns sistemas do seu corpo. Seja o sistema emocional, seja o sistema hormonal, seja o sistema físico. Porque, gente, a gente tem um limite que a gente consegue aguentar as coisas. Mas chega um momento que esse limite estoura. E aí surgem os problemas de saúde. Eu sempre falo, eu quero te perguntar, por acaso, na sua família, qual é o problema de saúde mais predominante da sua família? É câncer? É diabetes? É problema de tireoide? Alzheimer? Coração? Rim? Qual o problema de saúde mais prevalente e predominante na sua família? Pois é. Se você começa a ter uma sobrecarga, você está acima do peso, inflamada, cheio de problema silencioso começando a surgir no seu corpo, e você não dá devida atenção para esses problemas. Sabe onde que a corrente vai arrebentar? A corrente, meninas, sempre arrebenta no elo mais fraco. Então, se o elo mais fraco da sua família é um câncer, você pode saber que vai estourar no câncer. Se o elo mais fraco da corrente da sua família é no coração, vai estourar no coração. Se a sua família tem histórico gigantesco de diabetes, pode ter certeza que vai estourar na diabetes. Seu pâncreas vai pifar. Então, cuidado. O problema mais prevalente familiar é o seu elo mais fraco. Então, o que você está fazendo para fortalecer essa corrente para que esse elo não arrebente e você não desenvolva esse problema de saúde? Bom, entendido tudo isso, eu preciso de falar que é importante. Por que é importante a gente tratar cada um desses problemas que eu vou falar aqui hoje? Sabe por que é importante a gente tratar cada um desses problemas? Porque eles são problemas que não estão só relacionados ao seu sobrepeso. Eles vão desencadear uma série de distúrbios metabólicos e você vai sofrer consequências sérias se você não tratar esses problemas. E o que acontece? Esses problemas que eu vou falar aqui hoje, eles compõem a BHM que eu falo para vocês, a base hormonal metabólica. E quando você tem essa base hormonal metabólica desregulada, você não vai conseguir emagrecer. Então, quais são os problemas que eu vou falar aqui hoje com vocês? Resistência insulínica, síndrome de ovário policístico, diabetes, vamos falar sobre problemas na tireoide, nós vamos falar sobre ansiedade, problemas no fígado, vamos falar sobre sono ruim, falta de vitaminas, cortisol, intestino, inflamações. É muita coisa que nós vamos falar aqui hoje. Vamos dar uma pincelada e uma aprofundada sobre esses temas, porque todas vocês sofrem com esses problemas. Com algum desses problemas, pelo menos, você sofre. Atenção, gente. Porque se você tiver algum desses problemas e você não tratar, você não vai conseguir emagrecer. E se você está acima do peso e ainda não tem nenhum desses problemas, mais cedo ou mais tarde você vai desenvolver algum desses problemas. E se você está acima do peso, não tratar esses problemas vai te fazer engordar cada vez mais. Você viver no efeito sanfona. Mas olha só, então vamos começar a falar sobre resistência insulínica e síndrome de ovário policístico. Primeiramente, gente, resistência insulínica. O que é resistência insulínica? Insulina, primeiramente. Insulina é um hormônio que aumenta quando você come um carboidrato. Qualquer carboidrato que você come, insulina vai aumentar. Insulina vai aumentar. Insulina subiu. O que a insulina faz? Abaixa a glicose do sangue. Por que o diabético tem que aplicar insulina? Porque o pâncreas dele não funciona. Então ele tem que aplicar insulina para suprir a falta de produção de insulina do pâncreas. Porque, olha, já parou para analisar. Se o diabético não aplica insulina, a glicose fica alta. A hora que o diabético aplica insulina, a glicose abaixa no sangue. Então a função da insulina é abaixar a glicose no sangue. Ponto. Só que quando você começa a ter um ganho de peso, o que acontece? O seu corpo, quanto mais peso você ganha, mais você come carboidratos ruins, açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, bolachas, mais você vai produzindo insulina. E chega um momento que seu corpo fala assim, pô, Dona Maria,
chega de insulina, tá demais. E aí seu corpo começa a criar uma resistência a essa insulina que você produz. Ou seja, você vai comer um pãozinho. Você tinha que produzir X, um tanto de insulina para dar conta desse pão. Seu corpo ficou resistente à insulina, você tem que produzir 2, 3, 4, 5 vezes mais insulina do que você deveria para dar conta do mesmo pão. E quanto mais insulina sobe, mais rápido você engorda, porque insulina é o hormônio anabólico. Insulina estimula tudo crescer. Insulina estimula músculo crescer, estimula gordura crescer. Só que você, mulher que está gordinha, a insulina vai estimular a gordura corporal. A insulina não vai estimular músculo, não vai estimular osso, não, ela vai estimular gordura corporal. Então, resistência insulínica é, você tem que produzir mais insulina para dar conta do mesmo alimento que você come. E esse pico de insulina estimula a gordura corporal. Então, como que você identifica se você tem problema de insulina? Eu mostrei para vocês, eu postei outro dia uma tabelinha muito legal com uma relação de altura com o peso. Então vamos supor, se você mulher está aí acima dos 72, 70, você mulher tem até 1,66 m e está acima dos 72 quilos, 70, 72 quilos, você já começa a desenvolver resistência insulínica. Se você é mais alta, né, por exemplo, eu tenho 1,75 m, doutor Renato, então acima dos 80 quilos você já começa a desenvolver resistência insulínica. E aí tem essa relação de peso e altura que tem que ser calculado de acordo com a sua individualidade. Mas o seu corpo começa a apresentar alguns sintomas. A partir do momento que o seu corpo começa a apresentar alguns sintomas, fique esperta, tá? Olha bem para o seu pescoço, para a dobrinha aqui, ó, se ela é mais escura que o seu tom de pele. Já viu aquelas pessoas que têm aquelas pintinhas mais altas, pretinhas aqui, pintinhas mais altas no pescoço? Aquelas berruguinhas que parecem uma pelinha assim? Aquilo lá é sinal de resistência insulínica. Virilha é mais escura. As áreas de dobras aqui, debaixo das mamas, é mais escura. Sua pele muito oleosa, tem acne nessa região aqui, no peito, nas costas, sinal de resistência insulínica. Sua menstruação muito atrasada, atrasa sempre acima de 30 dias, pode ser sinal de resistência insulínica. Mas essas características que eu falei, de pele extremamente oleosa, acne nessa região, alteração do ciclo menstrual, tem relação com síndrome de ovário policístico. E o que essa síndrome de ovário policístico tem a ver? Síndrome de ovário policístico, meninas, é um problema em que não acontece uma ovulação direito dos óvulos da mulher. Ela tem dificuldade de engravidar, alteração do ciclo menstrual. Só que a síndrome de ovário policístico, ela não é um problema dos ovários em si. A síndrome dos ovários policísticos é um problema ocasionado por resistência insulínica. Então, olha só, você está acima do peso, comendo mal, e aí você desenvolve resistência insulínica. E aí você, com o passar do tempo, você que está em fase menstrua ainda, em fase ovulatória, você começa a desenvolver síndrome de ovário policístico. Aí começa a perder cabelo, aumenta pelo no seu corpo inteiro, acne, pele oleosa, transpiração em excesso, manchas mais escuras nas áreas de dobra do seu corpo. Isso é sinal de que você tem resistência insulínica. E o principal causador de resistência insulínica é consumo excessivo de carboidratos simples. Os carboidratos simples, o que é carboidrato simples? Farinha branca, por exemplo. Açúcar é carboidrato simples. É o principal causador. Claro que no primeiro momento, quando você está saudável, você não vai ter pico de insulina, porque você tem uma capacidade de regulação do seu corpo, você consegue produzir insulina na quantidade eficiente, suficiente, quer dizer. Com o passar do tempo, que você vai ganhando peso, comendo mal, se alimentando muito mal, você vai pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina, você desenvolve resistência insulínica. Então, um grande vilão são carboidratos ruins. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre problemas na tireoide. Meninas, quem aí tem problema na tireoide? Comenta para mim. Hipotiroidismo, faz uso de Puran, Levoide, Sintroid, Eutirox, Levotiroxina. Esses são um dos hormônios da tireoide, o T4.
Tireoide. Como identificar se você tem problema de tireoide? Vamos falar sobre sintomas de tireoide? Bom, sintomas de tireoide. Unha fraca, cabelo caindo, mãos e pés mais frios, alteração de humor, uma hora tá cansada, uma hora tá irritada, sem paciência, deprimida, assim, é uma montanha russa o humor de quem tem o hipotireoidismo. Intestino preso, alteração da qualidade do sono, você até dorme, mas acorda cansada, vive cansada, sempre com uma preguiça que não está em você, e ganha peso com facilidade. Quem tem hipotireoidismo faz dieta e não emagrece. Por que não emagrece? Porque a tireoide está sendo tratada pela metade. Então, vamos entender sobre, além dos sintomas, como que você identifica se você tem o hipotireoidismo? Através do exame de TSH. Aí tem o exame de TSH, tem o exame de T4 livre, tem o T3 livre, o exame de anti-TPO para avaliar se você tem alguma doença autoimune de tireoide, como é o caso do Hashimoto. Então temos os sintomas e temos os exames. Então o hipotireoidismo, a confirmação dele, só por sintomas a gente não consegue confirmar. É extremamente importante fazer os exames. E a grande maioria dos profissionais, eles sequer pedem avaliação do T3. Por que ninguém pede T3? Porque a gente aprende lá atrás, lá na faculdade, que parte do T3 que você toma, que parte do remédio de tireoide que você toma, que ele vira o T3 no seu corpo. Por isso que ninguém pede T3. Sabia que o T3 é o hormônio da tireoide que ativa todo o metabolismo? O T3 ativa energia, disposição, batimento cardíaco, pressão arterial, unha, pele, cabelo, emagrecimento, metabolismo. Não tem como você, que tem hipotireoidismo, emagrecer se você não tiver uma regulação do seu remédio de tireoide, que é a sua levotiroxina, com o T3. Por isso precisa de avaliação. Por isso o T3 é tão importante de ser avaliado. E olha, meninas, entendido agora sobre tireoide, todos os sintomas, tudo que ela faz no seu corpo, tireoide é tão importante, gente, que ela regula tudo no seu corpo. Absolutamente tudo a tireoide regula. Até a pressão arterial, até batimento cardíaco, até qualidade do sono, até qualidade do intestino. Então eu vejo muitos de vocês relatando, olha, doutor Renan, eu tenho hipotireoidismo, mas esse está controlado, está controlado. Meu problema mesmo é o sono que eu não durmo, meu problema mesmo é o intestino que não funciona, o meu problema mesmo é preciso de um dermatologista, porque meu cabelo e minha unha está muito fraco. Não, o seu problema é que a sua tireoide não está sendo tratada completamente. Para a tireoide ser tratada de forma completa, meninas, a gente precisa avaliar o seu T3, fazer uma reposição caso seja indicado, repor vitaminas. A tireoide, você tem as glândulas da tireoide, você tem algumas glândulas que funcionam. Elas precisam de vitaminas para produzir os hormônios. E é preciso desintoxicar o seu organismo. Porque se você está muito intoxicada, muito inflamada, a tireoide pifa. E precisa regular a dieta também, porque se você está numa dieta muito errada, o T3 despenca, seu metabolismo despenca junto. E vamos entender quem é o principal causador de problema na tireoide. E como que você vai eliminar ele da sua vida? Vamos lá. Tireoide, gente. O que pode causar a tireoide? Primeiro, genética. Se você tem fator genético na família, muita gente com problema de tireoide, existe uma chance de você ter problema assim, genético. Mas a principal causa de problema de tireoide é a má nutrição e estresse demais. Aí você vai comendo, se alimentando mal, se intoxicando, engordando, ficando inflamada. E aí você é uma pessoa muito ansiosa, muito estressada. E principalmente aquela pessoa que é muito ansiosa, muito estressada, mas não fala. Você é dessa pessoa? Dessa que guarda tudo pra você? Fica aí, você sente aquele nó na garganta? Pois é. Quando você é esse tipo de pessoa, vive com esse nó na garganta, você afeta o chakra da garganta. Ah, doutor Renan, virou misticismo isso aqui. Não, gente, isso é sério.
Isso é sério, comprovado. Você afeta o chakra da garganta e essas pessoas têm uma incidência muito maior de problema na tireoide. Se você teve um trauma emocional, tive uma separação muito traumática, enfim, perdi um ente querido, isso pode ser também um gatilho para a sua tireoide pifar. Se você é muito intoxicada, pode ser um gatilho para a sua tireoide pifar. Se você, por exemplo, é intoxicada com flúor, cloro e bromo, a sua tireoide não produz os hormônios adequadamente. Se você tem deficiência de iodo, a sua tireoide não funciona adequadamente. Por isso eu digo, gente, tireoide é muito mais complexo do que apenas repor o medicamento tireoide. Então, as causas principais de hipotireoidismo é ou genética, ou você criou esse problema de acordo com seus hábitos ruins de vida. E você não teve um controle sobre isso, daqui a pouco você só se vê indo ladeira abaixo. Só vai piorando os sintomas, só vai ficando cada vez mais cansada, mais fadigada, mais deprimida. E aí você recorre a quem? Você vai lá no clínico. E aí o clínico, que ele passa para você? Um antidepressivo. Isso é depressão. Isso é depressão. Ele sequer olhou para a sua tireoide. E como então que você vai cuidar desses problemas? Te entendendo como um todo. Pegando você pelas mãos. E falando assim, olha, me conta tudo da sua vida. Me conta como que você se sente. Me conta tudo o que aconteceu. Me conta seus problemas. Me conta seus sintomas. E aí a gente chega no diagnóstico, a gente tem que tratar tudo junto. Porque não adianta só tomar o levotiroxina, Puran, Levoit, Sintroid ou Tirox, se você continua intoxicada e inflamada. Entendido? Vamos falar agora sobre fígado, tá? Então vamos falar sobre fígado. Quem aqui tem gordura no fígado? Quem aqui tem problema no fígado? Esteatose hepática. Pois é. Vamos entender o que é esteatose hepática, gordura no fígado? Gordura no fígado nada mais é do que gordura no fígado. Tá? Você vai fazer ultrassom e o ultrassom identifica ali que você está com gordura no fígado. E o que vai fazer você ter gordura no fígado? Principalmente ganho de peso. Porque quando você ganha peso, você não engorda só a sua barriga. Você engorda também os seus órgãos. Você começa a gerar aquela gordura visceral lá dentro dos órgãos, é uma gordura maligna. E o fígado, ele vai engordando, porque ele tem que metabolizar tudo aquilo que você está comendo de porcaria, de lixo. E o fígado tem que metabolizar todas as toxinas. É o fígado quem faz a maior parte da desintoxicação do seu corpo. E ele tem que dar conta de tudo de errado que você faz na sua vida. E aí, com o passar do tempo, ele não aguenta. E aí ele vai virando gordura, vai acumulando gordura, e ele vai perdendo a função dele. E aí, quanto mais peso você ganha, mais você fica inflamada, mais você aumenta a gordura no fígado e mais o seu fígado vai perdendo a função. Gente, eu falo que a pessoa, ela vive sem o coração. Se tirar o seu coração e ligar uma máquina em você, você fica ali viva. Agora, sem o fígado, não tem como você viver. O fígado é tão importante que ele é o único órgão capaz de regenerar. Sabia que a gente tem um órgão que regenera? Vamos supor que você tem um problema no fígado. Mas se 10% do seu fígado estiver saudável, sabia que apenas com 10% do seu fígado saudável, ele consegue se regenerar e se reconstituir totalmente. Você sabia disso? Pois é. Então você tá aí com gordura no fígado e o médico vira para você e fala assim: não, ano que vem a gente vê de novo como é que tá. Não, cuida do seu fígado quanto antes, porque se seu fígado pifar, é direto para transplante ou para debaixo da terra, porque ninguém vive sem o fígado. Entendido? Mas aí, meninas, o que acontece se você não tratar o fígado? Você vai ficando cada vez mais inchada, cada vez mais inflamada, falha no seu sistema imunológico, você não consegue eliminar toxinas e aí você propicia células cancerígenas a proliferarem. Você propicia tumor aparecer. Você propicia doenças degenerativas. Você propicia tem muita relação de gordura no fígado com também incidência no longo prazo até de Alzheimer.
Sabia? Pois é. Porque tudo passa pelo fígado, gente. Os remédios que você toma passam pelo fígado. Se você está intoxicada com metais, você precisa ter uma capacidade de desintoxicação do seu organismo e tudo vai passar pelo fígado. E se o fígado não está saudável, como que você vai fazer isso? Você só acumula toxina, acumula toxina, acumula toxina, 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 e chega uma hora que a bomba estoura. Lembra que eu falei da corrente? Chega uma hora que a corrente vai arrebentar no elo mais fraco. E a partir do momento que a corrente arrebentou no elo mais fraco, aí a bomba estourou. Você criou um problema, na maioria das vezes incurável. É uma diabetes, né? Enfim. Entendido sobre fígado? Doutor Renan, então como que a gente vai tratar fígado? Como que eu vou diagnosticar se eu tenho gordura no fígado? O diagnóstico é por ultrassom. Mas quando você começa já a ter alguns sintomas, algum mal-estar abdominal, e você está bem acima do peso, você pode ter certeza que pode ter uma gordurinha no fígado ali. E quais os exames que a gente pede de fígado? O ultrassom. E a gente tem que ver a função do fígado, que é o gama-GT, o TGO, o TGP. E aí, meninas, tem um exame que é o gama-GT, GGT. Esse exame eu vejo que muitos profissionais não pedem. E sabe, gente, esse exame, o gama-GT, ele é uma chave de ouro ali pra gente. Por quê? Se esse gama-GT tá alto, não só mostra pra gente que o seu fígado não tá legal. Se o seu gama-GT tá alto, me mostra que você está envelhecendo mais rápido. O gama-GT, ele é um marcador de que, se ele está alto, que você está liberando muitos radicais livres no seu corpo. O que é radical livre? Radical livre é o oposto do antioxidante. Para que você toma um antioxidante? Para rejuvenescer o seu corpo. Eu vou tomar um antioxidante. O radical livre, o antioxidante, combate esse radical livre. O radical livre ele é o oposto, ele te envelhece. Então, quanto mais alto o gama-GT tiver, mais radicais livres estão sendo liberados no seu corpo e mais rápido você está envelhecendo. Entendido? Vamos falar agora sobre ansiedade e sono ruim, gente? Então vamos falar sobre sono ruim e ansiedade. Vamos falar sobre o sono ruim que leva à ansiedade. Comenta aqui para mim, quem aí tem sono ruim, não dorme direito, tem dificuldade de dormir? Olha, o que é caracterizado o sono ruim? É aquele sono que você tem dificuldade de iniciar o sono. É aquele sono que você acorda a noite inteira, picado a noite inteira. É aquele sono que você até dorme a noite inteira, mas acorda exausta, cansada de manhã. Isso tudo é sono de má qualidade. E o sono que você tem tomando remédio, doutor Renan, durmo otimamente bem, mas eu tomo meu Rivotrilzinho, eu tomo meu Alprazolam. Sabia que seu sono, mesmo tomando esse remédio, não é de qualidade? Sabe por quê? Porque quando você toma esses remédios, o seu sono aprofunda de forma muito rápida. É assim, quando a gente vai dormir, é como se fosse uma escadinha, gente. A gente começa a dormir, a gente aprofunda um pouquinho, 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 e chega no sono REM, que é o mais profundo. É tipo uma escadinha, você vai descendo os degraus. Quando você toma um remédio, você cai no abismo. Pum! Aprofunda o sono de uma vez. E aí você não passa por essas fases e você também não tem um sono de qualidade. Mas eu sei que muitas de vocês aqui não conseguem dormir sem remédio. Então é preferível dormir com remédio, mesmo que o sono não seja de qualidade, do que passar a noite em claro. E aí, quando você não dorme bem, o que acontece com o seu organismo? Durante o ciclo do sono, a gente produz vários hormônios fundamentais para o metabolismo. A gente produz hormônios sexuais, a gente limpa o nosso organismo durante o sono, a gente tira as impurezas do cérebro que foram acumuladas ali de tanta sinapses, neurônios, as células funcionando, vai liberando ali lixo no cérebro. E acontece uma limpeza desses lixos, você desincha, né? Acontece o processo de desintoxicação no sono, durante o ciclo do sono, que as suas células velhas são trocadas por células novas. Turnover celular que chama. E durante o sono, que você produz GH.
GH é o hormônio do crescimento, mas o GH é fundamental. Fundamental para que você emagreça e para você ganhar massa magra. E durante o ciclo do sono que a gente regula um hormônio fundamental no emagrecimento, que é o cortisol. Cortisol, o hormônio do estresse. Eu já vou falar sobre ele para vocês. E se você não dorme bem, o seu cortisol não regula, ele fica baixo. Cortisol é hormônio do estresse, mas ele não pode nem ficar baixo e nem ficar muito alto. Ele tem que ser no meio termo. Então, se você não dorme bem, seu cortisol fica baixo. Você fica fadigada, você fica cansada. Então, quem aqui acorda cansada, fadigada, eu te falo, cortisol seu tá baixo. E se seu cortisol tá baixo, o metabolismo fica lento, você fica irritada, cansada, com vontade de comer carboidrato, doce, pão, massa, tudo que dá energia. Porque se você acorda cansada, como que seu cérebro vai repor essa energia? Te pedindo comida. Você já percebeu quando você vai numa festa, você vira à noite, no outro dia você quer comer tudo? Você quer comer. Por quê? Se você está cansada, o cérebro pede comida para repor essa energia. Mas o que ganhar peso vai propiciar um sono de má qualidade que vai te levar à ansiedade? Porque à medida que você vai ganhando peso, a hora que você deita, a qualidade do seu sono piora, você começa a roncar, você começa a ter a apneia do sono. A apneia do sono é aquele momento que você para de respirar, sabe? Quem já viu isso? Talvez você já não... Claro, você não viu em você, mas talvez você tenha visto no companheiro. E essa apneia do sono, isso atrapalha seu sono, não te deixa chegar no sono REM. E aquele GH, que é o hormônio de crescimento que ajuda a emagrecer, metabolismo, ele é produzido no sono REM. Se seu sono não é bom, você não produz GH. Não consegue manter massa magra. Porque o que eu vejo de mulher aqui falando, doutor Renan, minha pressão é alta. Doutor Renan, eu vivo estressada, eu sou muito compulsiva. Doutor Renan, minha memória não funciona, eu não tenho capacidade de decisão, de tomada de decisão na minha vida, eu não lembro de coisa recente. Aí chega para mim e fala assim, eu preciso de uma vitamina para memória. Eu falo assim, não, você não precisa de vitamina para memória, você precisa dormir bem. Você dormir bem vai ajudar a regular sua pressão, você vai desinchar, você vai melhorar sua memória e, se você não dorme bem, você começa, com o passar do tempo, cortisol muito baixo, muito baixo, você começa depois a piorar a serotonina, que é o hormônio da felicidade, e você desenvolve uma ansiedade. Você vive ansiosa. E quanto mais acima do peso você tá, piora a qualidade, vai piorando a qualidade do sono. Você vai ficando cada vez mais ansiosa, mais irritada, e você vai no médico, que ele te passa? Um antidepressivo e um remédio para dormir. Ele tratou a causa? Você tem que tratar a causa raiz do problema. Se a causa raiz é a alimentação, é o sobrepeso, é a BHM, é aí que a gente tem que tratar, para fazer um caminho reverso com vocês. E a partir do momento que você estiver bem, olha, estou emagrecendo, doutor Renan, estou me sentindo bem, estou com energia, aí é o momento de você pensar em começar a retirar algum desses medicamentos controlados. Porque se você retirar o medicamento controlado de uma vez, isso vai dar abstinência. Você vai sofrer muito e você vai se frustrar e fracassar. Então, primeiro você fica bem, depois você pensa numa retirada de medicação. E aí, quando você começa a ter esse aumento de peso em excesso, você começa a aumentar o processo inflamatório, piora sono, que vai piorar níveis de cortisol, e aí você não produz, pelo sono de má qualidade, você passa a não produzir os hormônios sexuais adequadamente, como é o caso da testosterona. Gente, não me venham pedir fórmula mágica para melhorar a libido sexual antes de melhorar o seu sono. Existe fórmulazinha mágica para ajudar na libido sexual. Existe. Mas não me venha pedir antes de corrigir o sono. Porque a testosterona, ela é regulada no sono. Sabia? Regulada no sono. E aí, se você não melhora a qualidade do seu sono, o que acontece com você? Seu cortisol continua baixo, você vai continuar cada vez mais ansiosa, mais compulsiva, principalmente por carboidratos e alimentos que aumentam,
Se você não dorme bem, não melhora a qualidade do sono, o que vai acontecer com você? Você não regula seu cortisol, você vai viver cada vez mais cansada, compulsiva, irritada, ansiosa, e com o passar do tempo isso desenvolve uma depressão grave. E aí você tem que entrar com um monte de antidepressivo e ninguém olhou para o principal. Entendido, meninas? E o sobrepeso, quanto mais você ganha peso, pior vai ficando esse ciclo. E quanto pior fica seu sono, mais você quer comer. E olha só, é um ciclo que você não consegue sair dele nunca, se você não tiver ajuda no direcionamento. Vamos falar sobre um outro problema? Falta de vitaminas. Gente, se você só fica aí na sua alimentação, fazendo dieta por conta própria, eu te digo, você tem deficiência de vitamina. Até quem faz dieta como profissional mesmo tem deficiência de vitamina. Hoje a gente não consegue repor todas as vitaminas que a gente precisa nos alimentos que a gente come, porque o solo está pobre, cheio de agrotóxico que atrapalha a absorção de nutrientes pelos vegetais. Os alimentos cheios de conservantes, aditivos. Esses alimentos que falam que são enriquecidos com vitaminas, são vitaminas da pior qualidade que existe. São vitaminas que nem são absorvidas direito. Ah, Renan, mas eu tomo aquela vitamina, o polivitamínico de A a Z. Gente, que lá eles colocam a vitamina mais vagabundinha ali dentro, que nem absorve direito. E numa quantidade mínima. Você já ouviu falar que vitamina pode ser tóxico se ela é tomada em uma dose maior? Pois é. Você acha que os sistemas de vigilância, né, de saúde do país, eles iriam liberar para você comprar ali, sem receita médica, um produto que tem o risco de ser tóxico para você? Não, eles não iam liberar se fosse tóxico para você. Ah, Renan, mas então como que eles liberam a vitamina? É porque é tudo ali, dose ultra baixa, que não vai ser também o suficiente para repor grandes coisas em você, viu? Então, quais os sintomas que você pode ter de deficiência de vitamina? Cabelo caindo, pele ressecada, unha fraca, fadiga, cansaço. Basicamente, são esses os sintomas de deficiência de vitamina, tá? Aí você fala assim, doutor Renan, mas que coisa, né? Esses sintomas parecem muito com sintomas de tireoide. Sim. Esses sintomas parecem muito com sintomas de quem não dorme bem. Sim. Esses sintomas parecem muito com quem tem alteração de cortisol. Sim. Por isso que a gente tem que fazer o mapeamento, todo o rastreamento dos seus sintomas, para que você não saia com 1 milhão de fórmulas, de prescrições aqui para você, sem tratar a causa raiz. Então, quando você vê lá seu exame, faz análise, você dorme bem, tá tudo bonitinho, continua com esses sintomas, é deficiência de vitaminas. E olha, eu já falei para você que para melhorar sua tireoide precisa de vitamina. Para regular cortisol, precisa de sono e precisa de vitaminas. Então a gente precisa de vitamina para muita coisa, inclusive para ser um auxiliar no tratamento dos outros problemas. E o que causa a deficiência de vitaminas? Principalmente a má nutrição. Você que gosta de fazer dieta por conta própria, você que pega dieta na internet, você que acha que pode comer só alface e carne no almoço, que vai emagrecer, você vai ter deficiência de vitaminas. Você que vive de shake, tomando shake substituto de refeição, por mais que tenha as vitaminas ali, eu já te contei, eles vão colocar dose baixa de vitamina e da pior qualidade para ficar cada vez mais baixo o custo para a indústria produzir e ganhar mais dinheiro em cima de você. E aí, gente, essas, digamos, vamos dizer assim, quanto mais peso você ganha, o que essa deficiência de vitaminas tem relação com o seu ganho de peso? E o que o ganho de peso tem relação com a deficiência de vitaminas? À medida que você ganha peso, você, dependendo do tipo de alimentação que você tem, você pode aumentar processos inflamatórios no intestino, você pode alterar a parede, a vilosidade da parede do estômago, e você pode, e esses problemas atrapalham a absorção de nutrientes.
Se você está acima do peso, você tem uma microbiota intestinal, a flora intestinal, os micro-organismos que vivem ali no intestino, totalmente alterado. São micro-organismos disfuncionais. E eles não vão deixar absorver os principais nutrientes que vocês precisam. Então, quanto mais você ganha peso, pior fica a sua absorção de nutriente. E quanto pior é a sua capacidade de absorver as vitaminas ou a sua própria reposição de vitaminas, agora você já entende que sua tireoide vai piorando, que sua adrenal, que é o órgão que produz cortisol, piora, e aí você vai só engordando cada vez mais, e você vai ficando com a autoestima baixa, porque cabelo piora, a unha piora, a pele piora, tudo piora. Entenda, gente, as vitaminas, elas são como tijolinhos. Para você construir coisas no seu corpo, você precisa desses tijolinhos. E eles fazem falta. Para você ter uma pele boa, uma pele viçosa, você precisa ter vitamina. Ah, doutor Renan, estou sentindo meu cabelo sem vida. Precisa de vitamina. Então são sinais que seu corpo vai mostrando para você. E aí existem algumas situações, você vai ganhando peso e você faz cirurgia bariátrica. Quem faz a cirurgia bariátrica perde a porção ali do estômago, a parte do estômago ali, que ajuda na absorção das 5 principais vitaminas, vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D, E, K e complexo B. E você que fez, já tirou vesícula? Comenta aqui para mim se alguém já tirou vesícula. Vesícula. Gente, a vesícula ajuda a jogar bilis ali no intestino, e essa bilis ajuda na digestão e quebra de tudo de gordura que você come. Essas 5 principais vitaminas que o nosso corpo precisa, elas são lipossolúveis. Lipo é de gordura. Lembra da lipoaspiração? Aspiração de gordura. Lipossolúveis, vitamina A, D, E, K e complexo B. Se você tirou a vesícula, você perdeu grande parte da capacidade de absorção dessas vitaminas. Se você fez bariátrica, também. Então você tem que repor, a partir do momento que você fez uma cirurgia dessa, você tem que repor para sempre essas vitaminas, vitamina A, D, E, K e complexo B, porque senão, com o passar depois de 3 anos que você fez cirurgia, aí você começa a ficar fadigada, deprimida, para baixo, cabelo ruim, né? Tudo piora. E você vai lá no médico, ele te passa um antidepressivo. Ai, coisa da idade, tá deprimida. Toma aqui um antidepressivo, toma uma fluoxetina para você. E ninguém sabe disso da vesícula. E aí, olha só, falta das vitaminas, você começa a ganhar peso, falta das vitaminas, sua tireoide começa a piorar. Falta das vitaminas, vem cortisol, vem outros problemas, não produz serotonina, que é o hormônio da felicidade. Gente, é um efeito dominó. Nosso corpo, como eu disse, é igual uma fábrica. Se falta um funcionário, o outro tem que trabalhar dobrado. Só que vai chegar uma hora que esse funcionário que está trabalhando dobrado, ele vai cansar. E ele vai falhar também. E o outro falha e vai ter vir um efeito dominó, vir um efeito cascata. Vai derrubando um a um o sistema. Entendido? Por que vitaminas são importantes? Vamos falar sobre mais um problema que eu já dei uma citada nele aqui para vocês, que é o cortisol. Vamos lá, gente. O que é cortisol? O que é cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse. É assim que a gente chama ele, mas na verdade o cortisol não é só o hormônio do estresse. O cortisol é o hormônio fundamental para você ter energia, para você ter tomada de decisão, para você ter vitalidade. Por que a gente acorda de manhã com bem-estar? Porque o cortisol está mais alto de manhã e ao longo do dia ele vai caindo para você ter sono. Certo? Então o cortisol de manhã está mais alto, ao longo do dia ele cai para você ter sono. Então o cortisol, ele, quando você está muito estressada, ele aumenta. Mas eu já te falei que se você não dorme bem, ele fica baixo. Então o que causa a alteração do cortisol? Se ele está baixo demais, é deficiência de vitaminas, sono de má qualidade e até quem tem disfunção da tireoide. Pois é, você que tem o hipotiroidismo,
Com o passar do tempo, só a adrenal, que é o órgão que produz o cortisol, começa também a ficar devagar. Então, olha só, uma tireoide afeta um outro hormônio, que afeta um outro hormônio, que afeta um outro hormônio, e o cortisol, ele sofre consequências disso. Outro problema que faz o cortisol ficar baixo. Você que toma corticoide, você que faz uso de prednisona, você que usa betametasona, dexametasona, você que aplica injeções ali para problemas da coluna, beta-30, né? Que são corticoides. Quando você aplica corticoide, o seu corpo para de produzir o cortisol. Porque o seu corpo tem que dizer, para que eu vou produzir cortisol se eu tô com um monte de corticoide no meu sangue? Não preciso produzir. Aí não produz. Por que quem toma corticoide por um tempo, a hora que para, fica fadigado? Porque o corpo parou de produzir cortisol. E outra causa de alteração de cortisol é estresse demais. Aí o cortisol aumenta, causa pico. E quando você tem cortisol baixo ou muito alto, você não precisa nem comer para engordar, sabia disso? Pois é. Quando seu cortisol está muito alto, começa a produzir, está muito estressada, muito irritada, agitada demais, começa a aumentar a sua glicose no sangue. Acontece um processo chamado neoglicogênese. E aí a glicose sobe. Glicose subiu, você que está gordinha, o que acontece? Pico de insulina. Você ficou estressada, aumenta a glicose, causa pico de insulina, você engorda por pico de insulina. Só porque você ficou estressada. Comenta aqui para mim. Quem engorda só nem come e engorda, mas é estressada. Comenta aqui para mim. Comenta para mim. E aí, gente, entendido sobre cortisol, quanto mais peso você aumenta, mais cortisol seu corpo tem que produzir. Só que, com o passar do tempo, seu corpo começa a entrar nessa fadiga de produção de cortisol. Porque você ganha peso demais, aí você começa a piorar seu sono, e agora você já sabe que para produzir cortisol adequadamente você precisa de um sono legal, de qualidade. Então, quanto mais peso você ganha, pior fica seu cortisol, mais você fica compulsiva, mais peso você ganha. E o que acontece se você não tratar o cortisol? Você vai viver cansada, fadigada. Você pode desenvolver crises de ansiedade, depressão, compulsão alimentar, principalmente por doces e carboidratos. Vive irritada, não dorme bem, vive cansada, diminui a sua capacidade de produção, diminui a sua capacidade cognitiva, de memória, de tomada de decisão. E libido sexual cai. Vamos falar sobre um outro problema, gente? Intestino. Intestino. Quem aí tem intestino preso? Vamos falar um pouquinho aqui do intestino? Então, intestino, ele pode ser preso, constipado. O que é o intestino preso, constipado? Quando você fica em mais de 2 dias sem ir ao banheiro. Ou ele é muito ressecado, em pelotinhas, cocôzinho de cabrito, ou o intestino muito solto, diarreico, sempre está mole, as fezes, com muito gases. Então, esses dois tipos de intestinos não são saudáveis. E o que causa o intestino não funcionar bem? Primeiro, alimentação. Se você não tem um consumo adequado de fibras, se você não bebe água, não adianta, gente. Tentar fazer o intestino funcionar se você não come fibra, se você não bebe água. Se você não bebe água, o que acontece? Você vai formar uma massa seca de cocô. E aí ele resseca. E outra coisa que faz o intestino ficar preso é você comer alimentos que fazem com que produza mais gases, que fermentam bastante no seu intestino. E pode ser até alimento saudável, tá? Quando você consome alimento saudável que fermenta bastante, que produz bastante gases, você tem ali a alça do intestino. Quando você consome um alimento que produz muitos gases, o que acontece com a alça? Ela dilata. Quando a alça dilata do intestino, porque a barriga estufa, né? É isso que é a barriga estufar. Barriga estufa.
um mecanismo de proteção do intestino. Por exemplo, ele está aqui, ó. O intestino movimenta dessa forma, né, para empurrar as fezes até elas serem eliminadas. Quando você consome alimento que fermenta muito, até alimentos saudáveis, viu, meninas? Tem gente que com chuchu fermenta muito. E aí, fermentou. A alça dilatou. O mecanismo de proteção para o intestino não romper, não rasgar, o que acontece? O intestino paralisa. A maior causa de intestino preso, fora a alimentação ruim, é alimentos incompatíveis com você, que produzem bastante gases. E a partir do momento que esses alimentos produzem bastante gases, a alça do intestino paralisa. E aí fica aquele cocô ali que resseca e fica difícil de ser eliminado. Existem sim problemas genéticos, são raros, mas existem outras situações de intestino preso, que faz o intestino ficar preso, que é quando você tem as alças do seu intestino não movimentam adequadamente. Existem sim problemas de malformação e esse é um problema mecânico. Você se alimentou mal, produz muito gases, né, o intestino paralisa. Mas existe esse problema mecânico que mesmo que algumas de vocês se alimentem super bem, com fibras, bebam água, o intestino não funciona. Porque as alças do seu intestino não movimentam adequadamente. O que pode causar isso? Tem gente que já nasceu assim com o intestino um pouco mais lento mesmo, não funciona direito. Existem algumas técnicas de fisioterapia que faz manipulação do abdômen que ajuda bastante na ativação desses casos. Mas existem algumas situações que esse problema aconteceu depois de alguma cirurgia na barriga. Por exemplo, você fez cesariana, você fez alguma cirurgia abdominal. Essa cirurgia gera um corte ali na sua barriga. Esse corte na sua barriga, ele é como se fosse um ponto de interferência para a eletricidade correr ali no seu corpo. O nosso corpo ele é inteiro eletricidade. Inteiro eletricidade. É como se você tivesse um fio aí da sua casa e você cortasse ele. A condução não passa. E para as alças intestinais funcionar, precisa dessa eletricidade estar fluindo no seu corpo. Se você então fez uma cirurgia abdominal, isso também pode ser um ponto de interferência na condução elétrica do seu corpo e pode afetar a motilidade, os movimentos das alças intestinais. Entendido? Bom, então temos essas causas principais. E temos também a disbiose. A disbiose, o que é disbiose? Lembra que eu falei que nós temos a microbiota intestinal? A microbiota intestinal são aqueles micro-organismos que habitam o intestino, que eles ajudam na digestão, ajudam no nosso sistema imunológico, são fundamentais na nossa vida. Quando você tem esses micro-organismos muito alterados ou micro-organismos que não são do bem, eles são do mal, a gente fala que você tem uma disbiose. E isso atrapalha também o seu intestino. Isso atrapalha a absorção de nutrientes. E em você que tem diarreia, você tem disbiose. Porque toda vez que você tem diarreia, você elimina esses micro-organismos que você demorou tanto tempo para construir. Por isso tem que ficar repondo probiótico, probiótico, probiótico para ajudar. E existem, claro, as fibras que você consome nos alimentos, elas são pré-bióticas. Servem de nutrientes para esses micro-organismos. E aí, quanto mais você ganha peso, pior fica a sua microbiota intestinal. E fica ali uma microbiota intestinal que acha que está te ajudando, te mantendo gordinha. Quando você está gordinha, essa microbiota te conhece e te reconhece gordinha. É uma simbiose a nossa relação com esses micro-organismos. O que é simbiose? Eles usam da gente e a gente usa deles. É uma troca de favores. Então esses micro-organismos que estão aí no seu intestino, que te conheceram gordinha, acima do peso, o que acontece? Eles acham assim, olha, a Maria, ela tá dando alimento pra gente. Então vamos manter ela do jeito que ela tá. A gente acha que ela gosta de ficar assim, acima do peso, gordinha, inflamada, e é uma microbiota disfuncional, que vai fazer esse trabalho, esse desfavor de te manter do jeito que você está. Por isso que é interessante, depois que você emagrece, você fazer uso de probióticos para entrar com micro-organismos ali que vão te conhecer magra.
que vão te ajudar no emagrecimento. Entendido? E o que acontece se você não tratar seu intestino? Atrapalha a absorção de nutrientes e o principal, o intestino é considerado o segundo cérebro. Quem sabe aí por que o intestino é considerado o segundo cérebro? Sabe por que o intestino é considerado o segundo cérebro? Porque a serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzida no intestino. 90% da serotonina é produzida no intestino, meninas. Se seu intestino é preso, ou tem diarreia, vive com gases, inflamado, a serotonina não é produzida adequadamente. E aí você fica enfesada, irritada, deprimida. Aí você vai no psiquiatra, fala que você está com depressão, e ele não pergunta como está o seu intestino. E o seu intestino? Preso, você literalmente enfesada, mas a sua serotonina não está sendo produzida. E aí, o psiquiatra, ele te dá um remédio que chama inibidor de recaptação de serotonina. O que é isso? Não precisa gravar isso não. É um remédio que faz a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ficar disponível no seu sangue. Mas só que você não está produzindo serotonina adequadamente. Então é um remédio que vai te forçar, mas vai chegar uma hora que ele não vai funcionar mais. Porque a causa raiz do seu problema não foi tratada. Por isso o intestino é tão importante. Pode ser que seu intestino não fique perfeito, mas pelo menos tem que ficar melhor, tem que ficar mais saudável, tá? Como eu disse, algumas aqui, mesmo que você faça tudo, o intestino não fica perfeito porque as alças intestinais não movimentam adequadamente. Vamos falar sobre inflamações. Toda gordinha é inflamada. Por que acontece falha no sistema imunológico? Porque você tem inflamação no seu corpo. Por que células cancerígenas se proliferam no seu corpo? Porque acontece falha no seu sistema imunológico. E por que acontece falha no seu sistema imunológico? Porque você está com tanto processo inflamatório que o seu sistema imunológico... Vamos dar um exemplo aqui da Ucrânia. Tá lá, né? A Ucrânia, guerra com a Rússia. Quando vê, tá aqui a Ucrânia. A Rússia ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, ataca aqui, só que a Ucrânia não tem uma defesa tão completa. Ela fica doida, ela fala assim, gente, onde que eu vou defender? Onde que eu vou defender? E não consegue defender nada bem. E acaba sofrendo consequências disso. É a mesma coisa no nosso corpo. Você toda inflamada, com gordura visceral lá nos seus órgãos, gerando citocinas inflamatórias. Inflama aqui, inflama aqui, inflama ali, inflama ali, inflama ali. O seu sistema imunológico ele fica doido, ele não sabe para onde ir. E aí deixa passar batido células cancerígenas que estão ali se procriando, se proliferando e de repente aparece um câncer em você. Estar gordinha, não existe gordinha saudável. Você pode não ter nenhum dos problemas que eu acabei de falar, mas cedo ou mais tarde você vai desenvolver. Mas que você tem inflamação. Você tem inflamação. Você é, sim, inflamada. Cuidado com processos inflamatórios, tá? Tem uma coisa que tem acontecendo muito, gente. Ferritina alta. Ferritina é um exame que a gente pede sangue, que é a reserva de ferro no seu corpo. Só que quanto mais inflamada você tá, mais o seu corpo vai acumulando ferro. Essa ferritina vai subindo, ferritina vai subindo, ferritina vai subindo. E isso aumenta risco cardíaco, risco de AVC, risco de coagulação, risco de trombose. E mais inflamação vai gerando. E aí você aumenta o peso, aumenta a gordura visceral, aumenta a inflamação. O sistema imunológico falha, você desenvolve alguma doença muito pior lá na frente. Entendido? Quanto mais você ganha peso, pior é seu nível de inflamação, pelo nível de gordura visceral, principalmente, que você tem. Então, se você não tratar, você vai sofrer sérias consequências desses processos inflamatórios envolvidos no seu corpo. Entendido? Bom, falei aqui com vocês hoje essas 10 doenças que são decorrentes do excesso de peso e que elas pioram cada vez mais o seu excesso de peso, que elas são um ciclo vicioso. Você
Ganha peso, cria esses problemas, mais peso você ganha, e assim, sozinha, você não consegue sair. Mas os dois principais problemas, eu já quero que você saia daqui com essa clareza. Então, identificado resistência insulínica, como que você vai eliminar isso da sua vida? Cortando os causadores, que são os carboidratos simples, e trocando por carboidratos melhores, carboidratos complexos. Então, olha só, carboidratos ruins, açúcar, farinhas brancas, massas, arroz branco, biscoitos, e colocando carboidratos bons. Esse é o primeiro passo, isso é causa raiz. Agora vamos falar sobre um segundo problema que eu vou dar uma dica para vocês. Vamos falar sobre o problema na tireoide. Como que você identifica se você tem? Primeiro, você observa os sintomas. Unha fraca, cabelo caindo, sem vida, ganho de peso com facilidade, vive cansada, fadigada, numa preguiça, o intestino não é muito bom, o sono não é muito bom, oscilação de humor, mãos e pés mais frios, são sintomas de tireoide. Mas para diagnosticar, precisa fazer o exame principalmente de TSH. Exame de TSH. E a principal coisa que vocês têm que entender sobre tireoide é que para tratar, se você tiver realmente o problema, você precisa da reposição dos hormônios, no T4 e T3, caso seja indicado para você. E você tem que desintoxicar e desinflamar o seu organismo através de alimentação anti-inflamatória e reposição de vitaminas que vão nutrir a sua tireoide para que ela tenha uma melhor capacidade, melhor potencial de produção dos hormônios tireoidianos. E aí sim vai resolver, refletir em todo um aspecto da sua saúde. Se você colocar um termômetro do lado da sua cama, deixa o termômetro do lado da sua cama, a hora que você acordar no dia seguinte, sem levantar da cama, você mede a sua temperatura corporal. Por 5 dias seguidos. Se a sua temperatura corporal, sem sair da cama, ficar abaixo de 36,4 durante 3 dias seguidos desses 5, pelo menos, então quer dizer que sua tireoide não está muito 100%. Ok? Uma dica muito boa. Gente, só para vocês terem noção do impacto dessa questão da obesidade, né? Sabia que na pandemia o Brasil foi o país do mundo que mais ganhou peso? O Brasil ganhou em média 6,5 kg. 6,5 kg em média durante a pandemia. Gente, isso é muita coisa para uma população de 200 milhões, 220 milhões, né, no Brasil. Então, vamos entender, gente. Quanto mais gente obesa, mais sobrepeso, mais doença, mais remédio, mais doença, mais sobrepeso. Porque ninguém trata de verdade a causa raiz, a BHM das pessoas. Entendido, meninas? Eu quero te fazer uma pergunta. Te incomoda estar acima do peso? De verdade, assim, te incomoda? O que você sente quando você vai vestir uma roupa e ela não te cabe? O que você sente quando você vai olhar no espelho e você não está feliz com a imagem que você vê? Te incomoda? Por que te incomoda? Ah, Renan, porque eu tô acima do peso. Não, não te incomoda por isso. Te incomoda porque você tá acima do peso? Por culpa sua. Só que a gente gosta de culpar o outro, né, gente? Mas a responsabilidade é sua. Então, a partir de agora, eu quero que você passe a assumir uma autorresponsabilidade. Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelo seu corpo. Você é responsável por alguns dos problemas que foram criados ao longo da sua vida. Então seja responsável por buscar ajuda e tratar esses problemas para resolver algo que te incomoda tanto. O que você fez pela sua saúde nos últimos 2 anos? O que você não fez pela sua saúde na pandemia? É difícil, né? Enfrentar a realidade cara a cara é difícil, meninas. Então, meninas, hoje falamos aqui com vocês sobre os problemas, né, que é a obesidade vai causar na sua saúde. Se já não causar, pelo menos algum deles você vai desenvolver, por você estar acima do peso. E esses problemas vão te deixar ainda mais acima do peso e não vão deixar você perder quantos quilos você quiser.
Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido sobre esses 10 problemas que estar acima do peso vai te fazer desenvolver mais cedo ou mais tarde. E vamos servir de virada de chave para vocês aprenderem mais, tá bom, gente?